Olá, vamos trabalhar aqui a tipologia textual. Então aqui neste vídeo eu vou mostrar para você o que vem a ser um texto instrucional. Então vem aqui comigo à tela, vamos perceber isso, olha só. O texto instrucional é aquele que modifica o comportamento de um interlocutor. É basicamente isso. Então eu sou locutor, e aí nós temos um interlocutor, aquele que recebe a determinação de se fazer algo, a orientação de se fazer algo. Então, o texto instrucional basicamente é isso. Ele faz com que haja uma mudança de comportamento do interlocutor. E aí o texto instrucional ele serve para orientar ações deste interlocutor ou determinar ações a ele. Ele deve cumprir aquelas ações. Veja aqui, eu deixei dois textos para você. Um é de capa de prova, tá? Uma capa de prova. E outro, você vai observar aí, eu quero fazer um doce de iogurte, né? Por exemplo, aí eu tenho uma receita, tá? Então, olha só. Nesse texto primeiro aqui, nós temos o seguinte, olha. As questões objetivas têm 5 alternativas de resposta e somente uma delas está correta. Agora veja a sequência de determinações aqui, olha. Verifique se o seu caderno está completo, sem repetições de questões ou falhas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal da sala para que sejam tomadas as devidas providências. Confira seus dados pessoais, especialmente nome, número de inscrição e documento. Leia atentamente as instruções para preencher a folha de respostas. Concorda comigo que a partir do momento que o candidato, na hora que vai fazer a prova, ele não faz aquilo que foi determinado aqui, ele sofre as consequências, concorda comigo? Ele pode ser prejudicado no concurso, ele pode ser eliminado do concurso. Então a gente observa aqui que são ordens. Então, neste caso, há uma determinação de ações aqui nesse texto 1. Agora, aqui no texto 2, nessa receita, você tem aqui o seguinte, olha, os ingredientes, né? 2 caixas de gelatina sabor uva, 2 copos de iogurte natural. E aqui a gente tem um modo de fazer. Olha, então há aqui uma sequência de uma orientação. Isto é, se você de repente não colocar um pouco menos ou um pouco mais de determinado ingrediente, isso vai prejudicar o doce de iogurte? Pode prejudicar, mas você vai ser, por exemplo, penalizado por isso? Não. Pode não ficar tão gostoso como você queria. Basicamente isso. Então aqui há uma orientação. Olha só. Prepare a gelatina de acordo com as instruções da embalagem e leve à geladeira por 2 horas ou até endurecer ligeiramente. Transfira para o liquidificador, junte o iogurte e bata até obter uma mistura. Coloque em taças assim assado. Olha só a diferença da consequência entre você não cumprir aquilo que foi determinado num caderno de provas. Você pode ser eliminado de um concurso, então é uma obrigação. E aqui na receita, né, nesse doce de iogurte aqui, você de repente pode modificar um pouco aquilo que você teve como orientação. Vou colocar mais uma colherzinha aqui de açúcar. Vou colocar mais uma quantidade de água. Você pode colocar isso porque você tem uma orientação àquilo que você deve fazer. Concorda comigo? Beleza. Então nós temos aqui o primeiro texto que determina ações e o segundo que orienta. É com base nisso que a gente vai observar que nos 2 textos nós temos uma ordenação lógica, uma interlocução direta com o leitor, está falando diretamente com ele, correto? Beleza. E a característica fundamental do texto instrucional é o que nós falamos logo no início, né? Levar o receptor a modificar comportamento. Ele vai agir conforme os preceitos emanados do texto, numa sequência, né? De acordo com aquela instrução. Tudo bem? Beleza. A gente então pode observar 2 tipos de texto instrucional. Então, o primeiro que eu quero mostrar para você aqui é aquele que determina ações. Aí você vai se lembrar daquela capa de prova. É como se fosse uma lei ali. Se você descumprir aquilo, você vai sofrer as consequências disso. Concorda comigo? Você pode ser penalizado. Então, texto prescritivo é aquele que determina ações, as quais devem ser cumpridas à risca. Você deve evitar mudar uma coisa ou outra. Você tem que seguir literalmente à risca as ordens, correto?
São instruções inquestionáveis, tem que seguir à risca, seguir as determinações ao pé da letra, com imposição de natureza coercitiva. Tudo que eu estou marcando aqui são características desse texto prescritivo, tá legal? E que muitas vezes é o que você vê em prova. Então, quando falar de natureza coercitiva, essa imposição é típica do texto prescritivo, tá legal? Isso é observado em leis, nas normas, contratos, editais, e por isso mesmo nós também o conhecemos como um texto normativo. Então, o texto prescritivo é aquele que determina ações. Ele é um texto normativo. Há uma imposição de natureza coercitiva, tudo bem? Então, prescrever, determinar, é um texto normativo. Já o texto injuntivo é aquele que orienta ações. Então, essas ações, elas podem ser cumpridas de outra maneira. Você pode modificar uma coisa aqui, outra coisa ali. Lembra que o outro há uma imposição de seguir à risca, correto? Então, essas ações, elas podem ser modificadas, né? É só você lembrar, então, ali, que é uma orientação, né? A receita, por exemplo, você pode modificar uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Não havendo uma imposição de seu cumprimento. Isso acontece em receitas, manuais de instruções, mensagens de autoajuda. Então, isso daqui, olha, é muito importante para você se lembrar, tá? O texto, então, instrucional, ele é dividido em injuntivo, aquele que orienta ações, e prescritivo, aquele que determina ações, também chamado de texto normativo. Vamos praticar isso daqui? Olha só. Selecione o fragmento que, discursiva e pragmaticamente, mais se aproxima da tipologia textual injuntiva. É interessante isso. Aquele que mais se aproxima. Pode não ser literalmente aquilo, mas aquilo que mais se aproxima. Opa! Então ele fala aquilo que se aproxima da tipologia injuntiva. Isto é, ele vai trazer orientação. E aqui eu faço uma ressalva. Lembra que a gente falou sobre essa fala direta com o interlocutor? Então é natural nós vermos os verbos no imperativo, como a gente observou ali, né? Então faça isso, faça aquilo. Mas muitas vezes a gente, ao realizar, ao determinar alguma coisa ou ao orientar, a gente, em vez de colocar o imperativo, pode colocar o infinitivo, né? A gente pode, de repente, também colocar locuções verbais modais. Deve fazer assim, se assado. Então, a mesma coisa de falar, faça isso. Concorda comigo? Por isso é muito importante você também ficar de olho nas locuções verbais modais. Veja aqui comigo, olha só. Alternativa A. O cuidador também precisa tentar manter a calma e não reagir exageradamente às emoções da criança. Olha, o cuidador, ele precisa tentar manter a calma e não reagir exageradamente às emoções da criança. Olha só o comando da questão. Aquele texto que mais se aproxima da tipologia textual injuntiva. Porque o texto instrucional, injuntivo, é natural que ele seja aquele texto voltado para o interlocutor, a fala direta com o imperativo ou o infinitivo também, tá legal? Então, no lugar amar o próximo, olha, ame o próximo, mas eu posso colocar no infinitivo, amar o próximo. Concorda comigo? Beleza, então aqui você vai observar, olha, não está falando diretamente com o interlocutor, está falando de um cuidador. Olha, o cuidador também precisa manter a calma e não reagir exageradamente às emoções da criança. Ok. Se ele estivesse falando diretamente com um cuidador, seria ou não seria um texto injuntivo? Olha só, cuidador, você precisa manter a calma e não reagir exageradamente às emoções da criança. Concorda comigo, então, que isso daqui a gente pode entender como uma orientação quando falar diretamente ao cuidador? E é por isso que foi colocado o seguinte, olha, ele não pediu aqui, marque a alternativa em que haja tipologia textual injuntiva. Porque para isso precisaríamos uma fala direta com o interlocutor. Mas aqui ele está falando do cuidador. Por isso que ele falou, ó, mais se aproxima da tipologia textual injuntiva. Então eu consigo entender aqui, consigo transformar essa locução verbal modal, fazendo subentender que caberia aí um imperativo? Caberia.
Ei, cuidador, cara, você precisa manter a calma. Não reaja exageradamente às emoções da criança. Está vendo? Então, ó, tente manter a calma. Não reaja. Então, eu consigo aproximar esse texto da tipologia textual injuntiva. Correto? Gostei desse aqui. Olha só a alternativa B. Crianças que não desenvolvem essas habilidades na primeira infância são mais propensas a ter dificuldades. Houve apenas uma declaração. Só isso. Olha o próximo. Esses dispositivos podem comprometer as oportunidades de desenvolvimento de métodos independentes. Houve aqui alguma ordem? Não. Houve alguma orientação? Também não. Isso pode acontecer, é uma possibilidade. Olha o outro. Para não desamparar pais que abusavam desse método, os pesquisadores também apresentaram algumas outras opções. Aqui há alguma ordem, alguma imposição? Não. Olha o próximo. Acessos de raiva, ataques de birra ou emoções muito intensas podem ser facilmente controlados com um tablet ou um smartphone. Aqui a ideia foi falar tablet, né? Ou smartphone. Então, neste caso aqui, você observa que também é uma ideia de possibilidade, correto? Então, nós notamos que aquele que é mais próximo da tipologia textual injuntiva, a gente consegue notar aí uma orientação, é realmente a alternativa A. Concorda? Olha só o próximo. O título do texto 2 já define o seu conteúdo como. O título do texto 2 já define. Vejamos. Manual de princípios éticos para sites de medicina e saúde na internet. Então, o título já fala, é um manual de princípios éticos para sites de medicina e saúde na internet. Então, aqui se fala, né, que a CREMESP ela define os princípios éticos norteadores de uma política de autorregulamentação. E aí ele fala, ó, transparência, ó, deve ser assim, né? Honestidade, deve ser assim, está vendo? Qualidade, deve ser assim, devem garantir, devem estar visível, está vendo só? Então você vai observar que aqui é um manual de princípios éticos que tem relação com uma área da medicina, correto? Então, neste caso aqui, olha só, alternativa A, texto preditivo. O texto preditivo é aquele que transmite uma certa previsão de alguma coisa. E aqui não é o caso, não está vendo nenhuma previsão, tipo horóscopo, é um texto preditivo, tá legal? Então não é este o caso. Ele não é um texto simplesmente informativo, né? Ele coloca regras ali. Ele não é um texto publicitário, né? Não está querendo vender nada. Ele não é um texto somente instrucional, porque dentro de instrucional você observa que ele é normativo. Então aqui a FGV ela até colocou o texto instrucional, sabendo que o normativo ele está dentro de instrucional, só que normativo é mais específico, beleza? Porque nós temos um conjunto de regras, de princípios éticos que determinada área, né, de profissional deve efetivamente cumprir, ok? Então, neste caso, é realmente um texto normativo, tudo bem? Vamos à frente? Olha só. Entre as opções abaixo, aquela que exemplifica o tipo de texto instrucional é... Então, olha só. Alternativa A. Separe os parafusos e coloque-os nos buracos das dobradiças. Veja, separe, coloque já verbos no imperativo. Concorda comigo? Então, é texto instrucional. É diretamente veiculado ao seu interlocutor para mudar o seu comportamento, não é? Gostei da alternativa A. Olha só a B. Criar é matar a morte. A imprensa mente, deturpa os fatos e agride o vernáculo. Os pequenos anúncios contêm toda a verdade que se pode encontrar no jornal. Para saber falar é preciso saber escutar. Só tenho declarações aqui das alternativas B a E. Agora, o que nós observamos aqui, né, com o imperativo, né, como um texto instrucional, nós observamos a alternativa A. Tudo bem? Próxima questão, banca quadrix. Veja bem aqui, olha só. Então, a gente tem que julgar a afirmação como certa ou errada, tá? Então, olha só. É um texto injuntivo, esse que a gente vai ler agora, pois descreve como um jogo deve ser jogado. Então, ele descreve como um jogo deve ser jogado. Ele vai passar algumas orientações. Então, tem a ver com o texto injuntivo. Ele vai fazer algumas orientações, né? Então, olha só. Vôlei saci. Então, primeira coisa,
ele coloca aqui pra gente, olha, a faixa etária, o local, o número de participantes, material, objetivo. E aí no desenvolvimento ele fala o seguinte, olha, o jogo tem início com os educantes na quadra, com a rede ao centro e com uma bola de plástico. A rede deve estar em uma altura compatível com a idade dos alunos e o grau de dificuldade proposto pelo professor. Os alunos em suas quadras devem ficar apoiados apenas em uma das pernas, podendo se movimentar somente com um pulo. Cada aluno poderá dar quantos toques forem necessários. Concorda comigo que aqui há uma orientação de como deve ser feito? E que se a gente estivesse falando diretamente com o educando, com o aluno, a gente fala, ó, jogue para cá, faça isso, faça aquilo. Concorda comigo? Então a gente consegue perceber que aqui são orientações de como jogar, beleza? Esse vôlei, não é? Caso algum educando em seu deslocamento toque o solo, a equipe perderá a posse de bola. Então, realmente nós conseguimos notar que esse é um texto injuntivo, porque ele orienta ações, correto? Ele descreve, então, como um jogo deve ser jogado. Ele mostra como esse jogo deve ser jogado. E quando ele mostra, né, enquanto ele está mostrando para a gente como deve ser jogado, ele está orientando o que um deve fazer, o que outro deve fazer e assim por diante. Por isso, realmente, é certa a afirmação. Aqui nós temos um texto injuntivo. Espero ter ajudado. Valeu, até mais.